Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tiago, capítulo 4, abram as vossas Bíblias. Edneia, querida, Deus te abençoe. O trabalho da UCP foi lá na vossa casa, não foi? É isso aí. As nossas casas são agências missionárias. As nossas casas devem ser transformadas em agências de missões. Agências missionárias. Tiago, capítulo 4, cristianismo autêntico e prático. E aí agora, estendendo para o capítulo 4. Pregaremos um sermão hoje, temático, /textual, /expositivo, /biográfico, resumindo um sermão eclético, homileticamente falando. E o tema vai ser quando a igreja se auto-sabota. Quando a igreja se auto-sabota, vai ser à noite. Mas observe que o capítulo 4 de Tiago, e eu não tratarei dessa ação aí hoje, mas vou aproveitar o gancho aqui na manhã, é uma autossabotagem da própria igreja. Tiago 4, aliás, já capítulo 3, melhor dizendo, gente, todo o livro de Tiago, ele está abordando, confrontando ações de autossabotagem da igreja e na igreja. No capítulo 3, nós temos lá a língua, que é usada deveria ser usada sempre para abençoar, mas é que acolá nós usamos a nossa língua para amaldiçoar. É autossabotagem na igreja. Você autossabota o corpo de Cristo. A sabedoria terrena, diferente da sabedoria do alto. A sabedoria terrena na igreja, ela é o quê? Terrena, animal, demoníaca. Ela é autossabotagem. Ela é autossabotagem na igreja. Quando um ou outro membro, ele dá lugar à sabedoria terrena, animal e demoníaca, ele está se auto-sabotando. Ele está fazendo mal só a ele, não. Ele está fazendo mal a ele e à membresia da igreja, a igreja da qual ele é membro. Fazendo mal ao corpo do qual ele é membro, o corpo de Cristo. E no capítulo 4, Tiago, movido pelo Espírito Santo, ele agora estende. Ele vai mostrar que existe uma progressividade dessa autossabotagem. Existe uma progressividade. Observe, querido, primeiro século, você que é convertido, ou não é novo convertido, é um novo convertido, ou está ainda entrou na fase da adolescência espiritual, ou você já está na fase da mocidade espiritual. Eu estou usando aqui a terminologia das faixas etárias espiritualmente, mas até mesmo você que já deveria estar na fase adulta, espiritualmente falando, mas carrega ainda falhas, vacilos, oscilações, e você que está também na fase espiritual da terceira idade. Preste bem atenção. Qualquer um de nós pode ser sujeito dessa sabotagem. Nós nos auto-sabotamos quando damos lugar à sabedoria, à língua. A língua que era para abençoar, amaldiçoamos. A sabedoria, marginalizamos a sabedoria do alto e permitimos que a sabedoria terrena, animal e demoníaca reja nossas ações. Você está auto-sabotando a igreja, se auto-sabotando porque você é membro da igreja. E agora Tiago começa falando de uma progressividade. O problema nunca começa, muitas vezes, com um problemão. É como um pote com um pequeno furo. É um vazamento no motor do carro, que o óleo vai pingando, você não vai percebendo. Quem aqui já teve a experiência de bater o motor de um carro por conta disso? Ou já conheceu alguém aqui, ó? E o guerreiro viaja muito.
é sutil. Os carros mais modernos hoje até ajudam, não é? Tecnologia de ponta. Então, qualquer nível que baixa ali, o carro já... Antigamente era muito mais complicado, não é? Muito mais complicado. Quando o camarada percebia, já estava saindo fumaça pelo capô. Mas, uma gotinha ali. Reservatório do arrefecimento, água do arrefecimento do motor. Quem aqui já viu o motor aquecer porque passou 2, 3 meses e não deu uma olhadinha na água de arrefecimento? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei, gente. Não nego que para carro eu sou superficial no sentido de cuidado. Não deveria ser, mas sou. Não deveria ser, mas sou. Já vi motor esquentar. Quando eu fui olhar a água, ou um vazamento, o recipiente da água também, ele resseca. Está aí um especialista, um dos especialistas da nossa igreja, o Júnior Cabral, fera, Deus seja louvado por ele. É mandato cultural. Tem mais gente aqui da área aqui, não tem? De mecânica? Assim também é a igreja. A autossabotagem. Agora observem a progressividade. Motor de um carro, uma peçazinha simples, deveria... tem aqui o Joelso. Joelso, com um caminhão, vai ter experiência. Já teve uma empresa dessa área, trabalhando com caminhão, mas quem trabalha com caminhão mesmo, um carro pequeno, não é, Júnior? O Diácono Júnior aprendeu com o paizão dele na empresa de ônibus que eles tinham. De ônibus, o cara aprendeu mecânica, motor de ônibus, meu irmão. Imagina, de ônibus. Deus seja louvado. Agora, me ajude, Diácono Júnior e Joelso. Às vezes uma peçazinha simples. Simples do motor. Baratinho, né? A gente diz assim, depois eu... Não é assim, Manuel? Depois eu troco. Só que depois eu troco, essa peçazinha simples, ela tem ali uma missão no motor do carro. Sem você perceber, ela vai estragando outras peças. Aí aquilo que poderia ser tão baratinho, sai caro. Assim é a igreja também. Ações que vão sabotando a igreja. Ações que auto-sabotam a própria igreja. Às vezes são ações assim, corriqueiras. Às vezes ações que passam assim sem ninguém perceber. Aí chega nisso aí, Aí já é a progressividade da autossabotagem. Aí já é quase que resultado. Aí é causa e resultado ao mesmo tempo. Ele está falando para a igreja, presbítero amado Agemiro. Para a igreja. Vejam só, 1º século. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Você que é novo convertido, você que está em outra fase, não se assuste quando você perceber falha na igreja. Vai ser assim até a volta de Cristo. O que a gente não pode é fazer vista grossa. O que a gente não pode é tratar a nossa maneira. Tem que tratar como o Senhor manda. Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Primeiro vamos identificar o público dessa fala. Quem é o público dessa fala? Quem é esse entre vós? É o mundo? Não, querido. Boa, Guilherme. Quem é, Leia? Esse entre vós? A igreja, gente. Por isso que eu citei novo convertido aqui. Não se assuste quando na caminhada você de repente deparar com uma guerrazinha que é lá dentro da igreja. Porque a igreja existe em 3 tempos. Aqui uma aulazinha de eclesiologia, a doutrina da igreja, bíblica e a peridade de reformado. Igreja em 3 tempos, pastor, explica isso aí. A igreja em 3 tempos, sim, observe então, número 1. A igreja ideal decretada, aquela que Deus desenhou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, na linguagem nossa aqui para entender, ele desenhou a igreja. Essa é a igreja que eu quero, beleza? Isso ele fez antes da fundação do mundo. Aí agora, a igreja ideal em processo de execução. A igreja ideal decretada em execução, sendo construída, materializada no tempo e no espaço, sendo construída. Essa é a igreja aqui.
do primeiro século, ou melhor, desde os primórdios da humanidade, dos primeiros momentos da humanidade, de Adão até hoje. Essa igreja está em construção. A igreja da antiga administração da Aliança da Graça, o Israel, e a igreja da nova administração da Aliança da Graça, o Israel de Deus. Nós fomos enxertados no Israel de Deus. Romanos 9, 10, 11. Ela está em construção. Agora veja, nós dissemos que ela está em construção. É aí onde muitos erram. Mas esse é o segundo tempo da igreja. Qual é o terceiro tempo da igreja e último? A igreja ideal decretada, consumada. É a igreja ideal decretada, agora plenamente materializada, sem mácula, sem ruga, sem defeitos, sem rachaduras. A igreja ideal decretada antes da fundação do mundo, Deus fez isso antes da fundação do mundo, Ele desenhou. Agora a igreja ideal em execução é no tempo e no espaço. E a igreja ideal decretada consumada é com a volta de Jesus Cristo. Logo, meu irmão, não exija da igreja ideal em construção que ela seja a igreja ideal decretada antes da fundação do mundo, aqui e agora, ela não vai ser. E nem exija que ela já seja a igreja ideal consumada. É só com a volta de Cristo. Ela está em construção. Agora, onde é que está o problema? É que nesse processo de construção, muitas vezes ela se auto-sabota. Aí é a temática de hoje. Nesse processo de construção, Lucas, ela se auto-sabota. E se você quer se aprofundar mais nessa temática, eu já estou dando aqui um avanço muito bom, sermão temático, textual, barra expositivo, biográfico, dramático, monológico, eclético da noite. Você vai ver ações que auto-sabotam a igreja, além dessa daí. E a igreja da neotestamentária tem problema desde lá, gente. Porque a igreja é feita, a igreja não é isso aqui. Se eu estou aqui, então não é isto aqui. A igreja não é essa parede aí. A igreja está aqui. Ela é feita de gente remida, comprada com o sangue de Jesus Cristo. Só que essa gente remida, essa comunidade comprada com o sangue de Cristo, esse povo existe no tempo e no espaço. Então, precisa de um espaço para congregar, para se reunir. Deus deu à primeira igreja a satisfação de usufruir desse terrenaço aqui maravilhoso, não é? Mas outras tantas igrejas do Senhor verdadeiras ainda têm que pagar um aluguel, mas são igrejas do Senhor. Outras tantas precisam congregar debaixo de uma tenda, são igrejas do Senhor. Na África ainda tem igrejas que congregam debaixo de uma árvore, igreja do Senhor. Entenda que essa igreja, gente, quando a Bíblia fala de igreja, ela está pensando em igreja gente, a comunidade do discípulo de Cristo, a família de Deus. Essa igreja, nesse processo de construção, ela se auto-sabota às vezes. Ela está sujeita a isso. Porque ela é feita de gente que ao mesmo tempo, foi declarada justa em Cristo Jesus, ela foi perdoada, absorvida, perdoada, reconciliada, feita nova criação, mas ao mesmo tempo ela ainda lida com a presença do pecado. Então ela é justa a linguagem bíblica, mas uma linguagem de Martinho Lutero, mas respaldada na Escritura, a igreja é simultaneamente justa e pecadora. Porque ainda temos que lidar com a presença do pecado. E porque temos que lidar com a presença do pecado, às vezes nós desprezamos o caminho que Deus estabeleceu para lidar com o pecado. E quando nós desprezamos o caminho que Deus estabeleceu para lidar com o pecado, aí nós auto-sabotamos a própria igreja, a nossa própria vida cristã.
Olha o que acontece aí. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós, igreja? De onde? Aí agora vai dar a fonte. Existem fontes, causas, mas observem que ele vai lá no fundo. Continue a leitura. Senão, os prazeres que militam na vossa carne. E carne aí não é o nosso corpo, mas é a inclinação que temos ainda voltada para o mal. É a velha natureza ainda querendo dominar você, governar você, reger você. É nos prazeres. A palavra que ele usa aí no grego é dom, daí é hedonismo. É quando, vejam bem, Deus não é contra prazeres. Deus nos fez seres também. Deus nos fez por prazer também. Mas o nosso principal prazer é Ele. Subordinado a isso, existem outros prazeres para os quais também Ele nos trouxe, sim. Mas muitas vezes, alguns prazeres nossos não coadunam com os prazeres legítimos de Deus. É o caso aí. Esse é o hedonismo pecaminoso. A guerra é porque vocês estão militando, cada um aqui, pelos seus próprios interesses. Cada um está pensando no seu próprio bem-estar. O problema é que vocês estão narcisizados. Vocês se deixaram ser infectados por Narciso, o deus da mitologia grega, que se olhou no espelho d'água, se apaixonou por ele mesmo, e ele acabou morrendo como, gente, afogado, asfixiado. Daí narcisismo. Isso é o problema. E a igreja não está imune a isso. O Senhor deu o caminho, o remédio, mas ela não está imune. Por isso que Cristo disse, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Guerras dentro da igreja autossabota a igreja. E ele diz que elas começam no coração da membresia. E ele até ainda especifica prazeres que militam na vossa carne, que pode ser, sabe o quê? O desejo de supremacia da minha parte como pastor. Eu posso acalentar ou de repente abraçar, por não vigiar, um desejo de supremacia, de querer ser o centro da igreja, de querer ser o bambambam, isso. E aí, a partir daí, qualquer outra pessoa que ouse impedir esse projeto megalomaníaco, eu vou transformá-la em meu inimigo. Entende agora como é que começa a coisa? É daí que surgem as brigas que podemos chamar, no aspecto pecaminoso, de cabo de... É cabo de guerra que chama? É isso. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Não, porque tem que ser assim. Não, porque tem que ser assado. Não, porque tem que ser assim. Não, porque tem que ser assado. Aí quando você mergulha um pouco mais, você percebe que a motivação é pecaminosa. Os propósitos são pecaminosos. E é por isso que estão, não porque tem que ser assim, não porque tem que ser assado. E aí a igreja se auto-sabota. Isso pode, que o Senhor proteja, o nosso colégio pastoral está muito bem, graças a Deus. Mas eu oro com frequência pelo colégio pastoral. Que o Senhor proteja o meu e o coração dos presbíteros em exercício. Porque o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Para que nem o docente que sou eu, e nem os colegas regentes, homens de Deus, se deixe aqui e acolá ser tomado justamente por isso. Prazeres carnais. Quando a gente pensa em prazeres carnais, pensamos logo vida sexual. Não, gente, não se restringe ao conceito de prazer carnal, só a vida sexual não. Aplica-se a tudo.
Eu não vou fazer mais não, porque quando eu faço, ninguém diz muito obrigado. De fato, é ruim. Mas você fez para quem? De fato, a Bíblia manda eu dar muito obrigado. Agora, quem está pecando o que fez para Deus e o outro que foi beneficiado pela pessoa, mas não deu muito obrigado? Quem está pecando? É quem não deu muito obrigado. Então o problema dele ou dela é que não deu muito obrigado para mim. Vai prestar conta de Deus mesmo, porque a Bíblia manda. Eu já falei que eu tenho um livro falando sobre teologia bíblica do elogio. Nós encontramos o apóstolo Paulo elogiando. É por isso que hoje eu tenho pavor. Eu já sofri. Preste bem atenção. São 25 anos. Teve um aniversário meu que foi um suplício em determinado lugar do Brasil. Foi um terror, meu irmão. E eu tinha acabado de voltar de férias. Porque alguém não vigiou. Chegou para a SAF, isso é idolatria, pastor. Menino, quando foi no dia do meu aniversário, eu vi a pobre da presidente nervosa, era uma pessoa solta, descontraída, meu irmão. E eu lá, eu digo, tem algo errado aí. Aquela coisa, sabe? Aí eu descobri, meu irmão, que foi, no meu mês de férias, foi o tempo todinho. Quem não deveria dizer isso é idolatria. Isso é bajulação a pastor. Isso é uma desgraça, meu irmão. Olha, sinceramente, é sério, gente. Eu não gosto nem de lembrar. Foi terrível. Se eu pudesse dizer, bom seria que não tivesse feito isso. Eu não culpei nenhuma sociedade interna. Foi gente que não deveria, de quem menos eu esperava. Com a famosa dor, na linguagem popular do nosso sertão, com dor de cotovelo. Deveria se alegrar em ver o seu colega pastor sendo amado pela igreja, sendo elogiado pela igreja, porque é pontual, porque é bíblico, porque abraça, não. Teve gente que ficou com dor de cotovelo, deixou que o espírito de Absalão tomasse de conta. Eu não estou inventando não, gente. Eu já sofri isso, já sabe disso. A SAF vinha todo ano, aniversário, aquela coisa gostosa, deliciosa, meu pastor, Deus te abençoe, isso é uma benção. E quando foi eu de férias, guerreiro, eu fui dormir mal, eu não dormi, eu fiquei... Começou a nascer até em mim a vontade de pedir, não façam mais meu aniversário. Nasceu isso no meu coração, sério. Está ali minha esposa como testemunha. Eu vou pedir para não... Eu sei que a SAF vai dizer, mas meu pastor, não façam mais. Mas aí eu parei e disse, espera aí, eu vou punir as sociedades internas por conta de um ou outro que deixou sentir dor de cotovelo? Gente, é só apenas um exemplo, viu? Para mostrar que a igreja do Senhor nesse processo acontece, gente. Acontece. O problema não é acontecer isso. O problema é isso não ser tratado. O problema é a gente transformar isso numa normalidade, entendeu? Está aí, ó. Primeiro isso acontecia. Estou contando minha experiência. E olha que eu fui lá, nessa região, fui eu que mais incentivei quem promoveu isso, quem intimidou a SAF. As pessoas que promoveram isso, quem mais da minha parte recebia. E com sinceridade, eu pequei porque eu fiz isso com eles? Não, eu fiz o certo. Eu mobilizei, eu incentivei, eu dei honra. Problema deles que não souberam lidar. Qual foi o homem no Antigo Testamento que sofreu uma perseguição demoníaca movido por inveja? Vocês são bíblicos. Qual foi? Um homem do Antigo Testamento que, por conta de uma inveja demoníaca, toda inveja é demoníaca, né, gente? Mas entenda, é para mostrar. Sofreu uma perseguição pesada de um outro. Davi. Davi estava lutando em prol de Saul as guerras, vencendo as guerras para Saul. Foi o que Saul fez? Ficou com ciúme. Aí agora planejou matar Davi. Ninguém está imune a isso não, gente. Precisamos cuidar de coração, gente. Não é missa de corpo presente não, viu? Ou melhor, não é vender o peixe bonitinho não, mas olha, com frequência eu peço, meu Senhor, cuida do meu coração. Porque às vezes a vaidade chega e toma morada sem eu perceber, gente.
Cuida do meu coração. E sabe uma maneira que eu luto contra isso? É orando, é orando. Senhor, abençoa, que meu colega progrida, que a igreja lá progrida, que a igreja batista progrida. Senhor, que bom, amém. Senhor, não. Paulo disse, esmurra o meu corpo, reduz a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado. Agora escuta aí, só para fechar por isso, viu gente? Só didática. Para ficar bem bonito esse culto, que para mim foi um terror, quem foi pregar ainda pregou sobre idolatria de líderes. Agora tu imagina, no culto de gratidão ao Senhor, quem foi chamado para pregar pregou sobre idolatria de líderes. Meu irmão amado, olha, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava com raiva, se eu dava um murro no banco, se eu saía, se eu ficava, mas eu fiquei, porque do Senhor eu sou e sempre serei, e nada disso vai me parar, porque Deus é imparável. É só para você entender. Eu posso ser o sujeito disso, não adianta eu ficar só dizendo isso, não. Eu tenho que vigiar para que eu não venha. Isso me ensinou o quê? Não faça nunca isso com outro. Por isso que eu tenho hoje. Vocês notaram de mim a paixão que eu tenho pela cultura da honra? Pois é. Eu já tinha, depois dessa experiência, ainda bem que foi positivo, não foi? Eu não deixei de praticar, meu irmão. Continuo impulsionado. Quem não sabe lidar com o que recebe é problema dele, né? É problema dele. Se alguém chega e me presenteia com uma coisa boa, o problema é meu, se eu não vou saber usar. Quem deu, Deus vai triplicar mais ainda. Cuida do coração, crente, ovelhinha do Senhor, cuida do coração. E o instrumento aferidor para o teu coração não sou eu. É a palavra do Senhor. É por isso que o meu dever aqui é ser porta-voz. Menino, cadê Diva, hein? Eu quero falar com ela. Está com bebê, né? É vó, guerreiro. Mas, menina, que coisa. Mas é porque eu queria brincar com ela agora. Eu ia fazer uma brincadeira bem legal com outra diva aqui, mas eu perdi a chance de novo. Isso aqui é ser vó, né, guerreirão? Isso aqui é ser avó. Deus abençoe a divinha. E escute, ela está com o bebê lá porque eu já fiz a leitura. Porque ela quer o filho. Não é isso? É isso. Calma. Mas era uma brincadeira mesmo com o divinho ali. Com a Letícia Diva. Cuida do coração, gente. Cuida do coração. Luiz Ronilson, cuida do coração. Agora, é expondo o texto e aplicando, gente. Quem aqui já ouviu essa expressão, dentro ou fora da igreja? Eu não vou elogiar mais não, porque eu elogiei e a pessoa se soberbeceu. Quem já ouviu isso? Pense que resposta horrível essa. Aí você vai agora deixar de fazer um bom manuseio do que Deus manda, que é elogiar, porque a pessoa que foi elogiada se soberbeceu. É problema de quem se soberbeceu, gente. Problema se Epafrodito não entendeu. Paulo disse o que para a igreja de Filipe sobre Epafrodito? Honrai. Primeiro ele descreve o caráter do homem. Ele descreve as ações de Epafrodito na causa do Senhor. Aí depois diz assim, honrai a homens como esse. Problema de Epafrodito se não soubesse lidar. Agora, beleza? Então não permitam que ninguém te impeça de fazer o que Deus manda você fazer, que é elogiar com legitimidade. Não elogio como moeda de compra, aí não é elogio. Isso aí é expediente carnal, isso é aliciação pecaminosa. Mas verdadeiro, para incentivar, para encorajar, não permita. Porém, também tem outro lado da moeda, eu bato na minha classe também. Tem gente que pega o mandamento do elogio, da cultura da honra, para quê? Péssima interpretação. Não toqueis no ungido do Senhor. Exegese péssima. Porque, de fato, o mandamento continua. Não toque mesmo, não. Agora, o tocar ali é o quê? No Antigo Testamento, não tocar no ungido do Senhor significa o quê? Literalmente, gente. E ele continua vigente.
E aí não é só para o ungido do Senhor, não, é para qualquer outro servo do Senhor, mas também ungido. Essa palavra se aplica ao pai. Luísa, princesa, não toque no ungido do Senhor, seja o seu pai. Sabe o que é isso? Não ouse fazer justiça com as suas próprias mãos. É seu pai, é o seu pastor. Chame-o para uma conversa. Aí eu vejo até pastores reformados que se dizem bom de hermenêutica, dizendo isso aí só foi para o Antigo Testamento, o lê do engano. O não tocar no ungido continua. O problema é que o tocar ali é justamente pegar a espada e matar. E Davi teve a oportunidade de fazer isso. Então, o próprio Davi disse, os seus soldados disseram, ó Davi, Deus te entregou Saul nas tuas mãos. Quando ele disse isso, era para quê? Qual foi o incentivo do soldado? Pegue a tua espada e atravesse no peito de Saul. Aí Davi disse o quê? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E isso continua vigente. Ou seja, não use expediente mundano e carnal para tocar nos meus servos. Agora estenda isso a cada ovelha. Eu não devo fazer isso com você e você não deve fazer isso comigo. Eu acho engraçado que eu vejo pastores reformados, ditos bons de exegese, dizer isso só foi para o Antigo Testamento. Não, continua, meu irmão. Continua. A cultura da honra continua. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Continua. Não toque no teu pai, não toque na tua mãe. Chame-o para uma conversa, mas não ouse tocar nele. Entende agora? Você sabe quando um filho no Antigo Testamento afrontava um pai, o que era que acontecia lá, de acordo com a lei civil de Israel? Hein, Alexandre? Ele era o quê? Apedrejado. Aí você pode olhar hoje, que absurdo, a cultura da honra, meu irmão. Quando ele afrontava o seu pai, meu irmão, e era do conhecimento de todos, era para dar uma lição para os demais filhos. Então a gente precisa tomar cuidado para não usar a Bíblia contra a própria Bíblia. Então, mas tem uns bonitinhos que pegam esse texto, não toquei no meu ungido, e faz uma aplicação nojenta. Não diga que eu estou errado. O texto não está dizendo isso, porque eu posso errar. Não tem bonitinho que faz isso hoje em dia? Sequestra a igreja para si, aí pega um texto como esse, não toque no meu ungido. Aí quando você pergunta, o que significa para você não tocar no ungido? Não diga nunca que eu estou errado. Deus deu a visão, foi a mim. Quem já ouviu isso aqui? Eu não analiso, não. Agora tem que ser como a Bíblia manda. De fato, não toqueis. Não os maltrate. Não assuma o lugar de Deus. Davi disse, quando Davi disse, não toquei. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi está dizendo, eu não sou Deus. Eu não vou usurpar o lugar de Deus. E Davi não matou Jonai. Pelo contrário, Saul tombou no campo de batalha. Leia a Bíblia Sagrada, gente. 1 Reis, está logo lá. 2 Samuel, está logo lá. 1º capítulo, Saul vai para uma guerra com seu filho Jonatas, por quem Davi tinha um carinho. Caíram, tombaram no campo de batalha. Qual foi a reação de Davi? Quem lembra aqui, gente? Chorou pela morte de Saul e do seu amigão Jonatas. Gente, eu vibro com isso. Apesar, Débora leal, para identificar, né, Débora, querida? Tua fala ontem marcou também, viu, Lívia? A fala dela sobre a igreja, não foi bacana? Deus seja louvado. A igreja não vai se soberbecer por isso, mas elogiar e incentivar a igreja. Ela descreveu a igreja aqui como uma rara, uma joia, uma rara. A igreja é rara. Ela não disse que é única, ela disse que é rara. Está ficando rara a igreja no Brasil que prega a verdade. Tem mais, viu? Ela não disse que não tem mais, mas está ficando rara, isso é verdade. Gente, apesar de Saul ter perseguido Davi para matar, Davi chora, Joelson, meu irmão. Isso é lealdade, isso agrada a Deus, Léo. Ele chorou. E vejam, os reis
na antiga administração da Aliança da Graça, era símbolo também de segurança para o povo, era símbolo também de liderança pastoral, política e religiosa. Por isso que Deus puniu muitos reis de Israel porque levaram o povo a pecar. Aí ele diz assim: caiu a glória de Israel, caiu a glória de Israel, tombou a glória. Ele chora, meu irmão. Ele está chorando pelo rei de Israel, mas o rei de Israel estava querendo a cabeça dele. Mas ele estava olhando para Saul, não com o olhar carnal dele. Ele estava olhando para Saul, apesar de Saul, com o olhar daquele que levantou Saul. Quem vai tirar é aquele que o colocou. E de fato, Deus tirou Saul e o colocou. Queridos, ele tinha sido ungido a rei bem antes. Imagine hoje com a turma deixando tudo subir para a cabeça. Ele já tinha sido ungido a rei, Davi, ó. E de repente está lá o rei esvaziando o ventre, é o narrador que narra numa caverna. Aí chega um soldado: Davi, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Vai lá, Davi, pega a tua espada e arranca a cabeça dele. Quem sou eu? Agora, se ele fizesse uma interpretação errada, mas eu já fui ungido a rei. Hã? Foi Deus que me ungiu e vai ser Ele também que vai me colocar no trono. Entre a unção para rei e assumir o trono, teve um processo. Ser bíblico é muito bom, gente. Uma outra palavrinha que ouvimos muito ontem, né, Manuel, Rogério? Igreja bíblica. Bíblica e a outra, acolhedora, acolhedora. Vocês notaram isso? Eu gosto de notar. Bíblica, acolhedora, leve. Bíblica, acolhedora, leve. Continue, viu? Bíblica, acolhedora, leve. Mas tudo começa aqui, ó. Eu começo a olhar para o presbítero Aldo e por conta de um prazer que milita na minha carne, percebo que eu transformo ele agora no meu inimigo, porque o Adoaldo é uma pedra no meu caminho, é uma pedra no meu caminho para executar o meu projeto megalomaníaco. O Adoaldo, o Rogério, Raquel, Leia. Aí o que eu vou fazer agora? Guerra. Mas começa aqui, ó. Gente de Deus, se a gente descrever aqui, guerra por conta de couro e parede, nem vou citar mais isso. Guerra por conta da cadeira que foi papai que deu, não tira ela dali. Eu confesso que a relíquia tem que ser guardada mesmo. Eu confesso que uma igreja que se preze, ela tem condição, ela deveria ter o seu espaço, o seu museuzinho ali. A primeira cadeira pastoral, guarda historicamente. Eu zelo por isso. Agora, dali mais não tira. Eu já li guerras por conta disso na igreja. Foi a cadeira do primeiro pastor da igreja, daqui ninguém mexe. Aí, meu irmão, se eu assumo uma igreja dessa, mexe. A cadeira vai ser protegida, é história. Vamos encontrar um espaço para ela. É bom até mostrar para as crianças, mas há necessidade de tirá-la dali agora. E vou dizer porque vai mexer, meu mano, porque a igreja não é tua, não é minha. Só tem uma cadeira aqui da qual ninguém arranca, ela é invisível. Na verdade, não é cadeira, é trono. É o trono de Jesus Cristo. Esse ninguém mexe. E ninguém ouse tentar mexer, porque ele mesmo ele mesmo faz a obra que ele sabe fazer. Ele mesmo faz a obra que ele sabe fazer. Vocês estão entendendo isso, queridos? Se bate palma, não bate palma. Guerra. Se tem violão, agora está melhor a coisa no Brasil, né? Se tem violão, não tem violão, guerra. Se tem teclado, não tem teclado, guerra. E o problema está onde?
Eu louvo a Deus, preste atenção, eu louvo a Deus pelos presbitérios, e devemos respeitar sempre, viu? Lideranças, Deus seja louvado pela liderança do nosso presbitério, nossa diretoria. Mas depois que eu percebi a ênfase ministerial para a qual Deus me chamou e me queria, poderia também atender essa questão de liderar um presbitério. Já liderei presbitério. Mas depois que eu percebi isso, eu abri mão. Até que o Senhor me disse a mim mesmo: não quero presidência de presbitério. Se me eleger, eu renuncio. Mas eu não preciso renunciar, porque eu declino na hora. Porque as minhas energias, para a ênfase do ministério que Deus me concedeu, é para isso. E louvo a Deus para quem é eleito. Tem o seu lugar, a sua importância. Estou dizendo que eu abri mão. Mas eu abri mão também por outros expedientes. Cuidado com o coração, igreja. É aqui a fonte que começa. Existem outras causas, viu? Mas começa aqui, ó, carne. Para fechar por hoje, o próximo versículo. Esse vai ser o texto que vamos caminhar quase que versículo por versículo. Observe agora, gente. Ele está no coração ainda. Ele desceu para o coração. Primeiro, identifica o problema: guerras entre vós. Segundo, causa, ou seja, a fonte. Coração. E uma das obras da carne? Cobiça. Cobiçais. Essa cobiça aí é pecaminosa. Cobiçais e nada tendes. Qual é o resultado dessa cobiça aí? Matais, invejais e nada podeis obter. Qual é o resultado dessa cobiça aí? Viveis a lutar e a fazer guerras. Entende agora? Ele está agora, Natália, o que nós chamamos de progressividade do discurso. Nós chamamos isso de progressividade do discurso. Ele inicia e ele vai aprofundando o conceito, viu, Daniel? Entendeu aí? Camila, vai aprofundando, vai mergulhando. Cobiçais, qual é o mandamento? Qual é o número do mandamento que diz não cobiçarás nada do outro, resumindo? Qual é o mandamento? Do decálogo, dos 10 mandamentos. Qual é? O primeiro ou é o último? É o primeiro ou é o 10º? 10º. Não cobice nada do teu próximo. Porque quando faz isso, o resultado é morte. Acabe mandou matar o dono de uma vinha, porque ele queria a vinha e o rapaz não deu. Resultado, mandou matar. E quem incentivou isso? Jezabel. Não, cuidado com o coração e cuidado com as ações da cobiça. A cobiça começa a governar o meu coração, ela não fica na parte interior. Ela também elabora planos, estratégias e ela executa. Matais. Entende agora? Cuidado. Tudo começa aqui, dentro. E você vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Daqui a pouco, exteriorização. Exteriorização. A boca fala do que já sei, o coração é a fonte de comando da vida. É a sala de comando da vida. Naquilo em que você mais pensa, vai te levar a querer e a fazer aquilo que você mais pensa. É assim que funciona. A dinâmica do pensamento. A dinâmica da vida. Você concebe, você cobiça, concebe, dá à luz,
morte. Tiago, primeiro capítulo. A logística do pecado. Você cobiça, concebe, ele usa a linguagem de uma gravidez. Um homem coabita com uma mulher, concebe. Aí tem o tempo de gestação, aí dá a luz. Depois que deu a luz, aí é a desgraça total. Morte. É assim que acontece. Aí para você recolher os cactos, meu irmão, é uma luta. Morte aí representa edifício familiar desconstruído, ministério arrebentado, igreja desmoralizada. Eu não estou pensando aqui na vida sexual só não, gente. É em tudo. Que o Senhor nos ajude. Parar aqui hoje, próximo domingo, vamos continuar nesse texto, viu? Ações que auto-sabotam a própria igreja. Guerras. Mas guerras que têm como fonte coração. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quer se proteger disso? Guarde a palavra no coração. Medite, medite. Entendeu, Letícia Diva? Dê uma olhadinha para ali agora que ela está diva. É isso. Palavra no coração, diva. Daniel. Entendeu, Patrícia? Seu maridão aí, querido. Você entendeu, Aninha? Manu. Fiquemos de pé.